O que nós vamos ver hoje, esse milagre procurado, eu quero trazer vocês aqui uma história que aconteceu entre Israel e Síria. Tinham lutas ali, lutas em que você tinha o exército sírio às vezes ganhando, às vezes perdendo. Era uma luta muito séria que acontecia ali. E dentre essas lutas tinha um homem ali chamado Naamã, que era general, que era chefe do exército da Síria, e ele tinha vencido uma batalha contra Israel. Ele tinha vencido de uma forma poderosa que Deus deu a vitória para ele. Deus deu a vitória da Síria contra Israel. Olha que coisa. E mais, foi levada cativa como escrava uma menina. Uma menina foi levada como escrava pelo próprio Naamã e que ficou serva da esposa de Naamã. Tá? É sobre esse contexto histórico que a gente vai contar aqui um milagre que eu espero que você e eu possamos aprender como um milagre pode ocorrer nas nossas vidas. Como é o desenho de um milagre? Qual é a história de um milagre? Você e eu podemos estar vivendo a história de um grande milagre. Vocês podem estar vivendo o desenho de um milagre, a história de um milagre. Mas para isso, e é para você que Deus está falando agora, para isso acontecer, você precisa estar atento aos sinais, atento ao que Deus coloca no seu caminho para você perceber, opa, aqui eu estou vendo a mão de Deus. A situação pode estar favorável ou desfavorável, mas uma coisa é certa, você tendo o poder de Deus e a percepção de que o milagre está sendo desenhado, você vai usar, seja uma situação desfavorável ou favorável, você vai compreender e entender que ela faz parte da estrutura do teu milagre. É isso que a gente precisa perceber. Qual é o milagre que Deus está escrevendo? Qual é a história que Deus está escrevendo com a sua vida? Qual é o milagre que Deus vai fazer acontecer na tua vida e que você precisa estar atento a esses sinais? São sinais às vezes pequenos, são sinais às vezes que confundem as pessoas, porque às vezes vai achar que aquilo é uma tribulação, que aquilo é um problema grave, e quando você vai ver, é Deus criando uma janela, uma porta que vai se abrir para o milagre entrar. Por isso que a gente vai ficar atento aos sinais. Eu vou contar essa história aqui, está no único capítulo, capítulo 5 de 2 Reis, e diz assim: Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande e respeitado homem diante do seu senhor, porque por meio dele, o Senhor, agora Senhor com letra maiúscula, o Senhor Deus, dera livramento aos sírios. Ele era um homem valoroso, porém sofria de lepra. Olha já a primeira coisa que às vezes vem na cabeça de uma pessoa. Eu gostaria que você pudesse ir assumindo cada um dos personagens que foram aparecendo aqui, porque é importante que a gente possa ver os pontos positivos desses personagens e pontos negativos desses personagens, para que a gente também possa saber o que é certo, o que é errado, qual o caminho que a gente deve seguir. Nós vemos aqui uma coisa interessante. Ele era general, poderoso, ele tinha força, ele tinha respeito, ele tinha vitórias, Deus estava com ele. Bem, estava tudo a mil maravilhas, só um detalhe, ele tinha lepra. E a lepra, principalmente naquela época, não na nossa época agora, que hoje tem muito tratamento, ela já é muito mais bem trabalhada. Então, esse Naamã que estava com lepra, de uma certa forma, ele era às vezes rejeitado, às vezes colocado de canto. Ele tinha aquela posição, então ele podia ter alguns privilégios. Mas você já imaginou a situação de uma pessoa que tinha uma doença contagiosa daquela época? Existiam cidades que viviam com os leprosos para eles não se misturarem com os demais. A lepra, ela vai corroendo e comendo a carne. A lepra faz com que as pessoas percam a sensibilidade, percam a audição, percam o olfato, percam até a visão. A lepra, ela corrói, ela mata aos poucos.
E ela também mata a autoestima, ela mata até a felicidade em viver. E eu creio que este homem, apesar de ter tudo que ele tinha, faltava alguma coisa. Às vezes as pessoas, e para quem se coloca no lugar de Naamã, são pessoas que às vezes está faltando alguma coisa. Não tem toda a plenitude da alegria de viver. Às vezes está faltando alguma coisa, às vezes não tem aquela plenitude da felicidade, da alegria, da paz de espírito. E às vezes são coisas que vão corroendo por dentro, assim como a lepra corrói a carne, muitas vezes vai corroendo a alegria, a autoestima, a felicidade, a paz de espírito. Às vezes corrói, às vezes a pessoa ela fala, eu tenho tudo para ser feliz, mas está faltando alguma coisa. Isso estava na vida de Naamã. Naamã estava sentindo falta de alguma coisa. Ele podia ter ouro, prata, roupas finas. Ele tinha tudo ali, mas aquilo lá não era nada perto da alegria que ele estava querendo sentir, que ele não podia sentir. Ele não tinha uma paz de espírito. Não havia isso dentro dele. Saíram tropas da Síria e levaram presa da terra de Israel uma menina. A única coisa que a gente ouve dela aqui é ela, uma menina. Era uma menina. E que ficou a serviço da mulher de Naamã. Uma menina que tinha sido levada, estava fora da sua casa. Provavelmente seus pais não devem ter sobrevivido, provavelmente. Provavelmente teve misericórdia dela, a mãe pegou essa menina e levou para, olha, mulher, põe ela para trabalhar aqui, cuida dela aí. Uma menina que prestava serviço para a esposa de Naamã. E se a gente se coloca no lugar dessa menina, às vezes, é quando a gente está num lugar, às vezes, que a gente, eu não gostaria de estar aqui, ou não era isso que eu pensei para mim, não era essa a situação que eu queria estar vivendo, não era aqui que eu queria estar, não era isso que eu queria estar fazendo. Olha essa menina, uma menina tirada da sua terra, tirada de seus pais, vivendo como escrava, também não estava numa situação confortável. Vocês viram dois que não estavam numa situação confortável? Mas Deus estava usando aquilo para desenhar seu milagre, gente. Às vezes a gente não entende porque está num lugar, às vezes a gente não entende porque está passando por alguma coisa, às vezes a gente não entende porque está por alguma doença, às vezes a gente não entende porque está com uma dificuldade, e Deus está ali desenhando, pintando um quadro que você não consegue ver, que você não consegue ainda entender aonde que vai chegar esse quadro. Muitas vezes ele já dá sinais, olha como já está bonito o quadro, olha, já está bem mais bonito do que era antes, mas já está totalmente modificado, está totalmente mudado. Deus está mudando a tua vida, e o que Ele mais quer é que você dê glórias a Ele, dizendo, Senhor, eu agradeço, eu sei que eu estou vivendo isso, eu sei que muitas vezes eu não estou vivendo no lugar que eu queria, da história que eu queria, acontecendo o que eu queria, mas eu sei que o Senhor está desenhando a minha história. Eu sei que o Senhor está pintando a minha história. E essa menina chega para a esposa do Naamã e disse para ela assim, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, lá em Israel, ele o curaria da sua lepra. Então entrou Naamã e disse ao seu senhor, assim, 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 falou a menina que é da terra de Israel. Então o rei da Síria disse, vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Olha só, então nós vamos bem devagarzinho aqui para a gente entender tudo. O que essa menina fez, gente? Em primeiro lugar, pensa comigo. Se essa menina, vocês acham que ela estava sendo bem tratada ou maltratada por Naamã e pela esposa de Naamã? Se ela estivesse sendo maltratada, provavelmente ela não estaria querendo o bem do Naamã. E aí, olha que a gente já entende com isso, que Naamã deveria estar usando de misericórdia. Olha aí, Mary, eu acredito que se ela estivesse sendo maltratada, ela não queria o bem de Naamã. Ela foi lá como escrava, ela foi lá contra a vontade, provavelmente tenha perdido o pai e a mãe, mas alguma coisa naquela
relação entre a sua senhora, o seu senhor e ela, deve ter feito com que ela desse essa sugestão. Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta, que está falando de Eliseu, que ele seria curado. Ou seja, ela querendo a cura do Naamã. Ela estava num lugar que não era legal, ela estava num lugar que não era o que ela sempre sonhou, mas ela estava ali sendo usada por Deus para trazer o quê? Trazer uma palavra. Aquela menina, num lugar onde ela não queria estar, fazendo o que ela não queria fazer, mas que provavelmente estava sendo bem tratada, provavelmente Deus estava guardando ela. Por quê? Porque Deus tinha uma obra através daquela menina para simplesmente fazer uma única frase falada para sua senhora. Ah, se Naamã estivesse de frente com Eliseu, ele seria curado. Vocês viram? Uma palavra, uma frase que pode mudar toda a história. E é isso que eu estou dizendo aqui para você. Fique atento. Às vezes Deus está usando uma pessoa perto de você para dizer uma palavra. Às vezes uma pessoa que está ali trabalhando, ou está ali que nem está querendo fazer o que está fazendo, ou está ali por estar, mas Deus pode estar usando essa pessoa para te dar uma palavra. Talvez essa que você está ouvindo seja a palavra iniciadora do teu milagre. Uma palavra vinda da parte de Deus, usada por Deus, através de alguma pessoa, pode mudar a história da sua vida. Agora, Naamã estava tratando bem ela, com certeza, senão ela não ia estar defendendo ele. Aquela senhora, a esposa dele também. Então eu acredito que quando aquela pessoa que vai receber o milagre está ali, numa situação como ele aqui com lepra, não está gostando do que ele está vivendo, mas ele está ali, fazendo a sua parte, desenvolvendo a sua parte e escutando a voz de Deus através daquela menina, porque aquela menina é como se tivesse pregado para ele. Ele poderia não dar ouvido para ela, não foi ali, ele não estava ali ouvindo um anjo que chegou para falar com ele. Ele não estava ali ouvindo uma manifestação de Deus falando com ele. Ele apenas escutou uma escrava dizer: ai, se ele tivesse de frente de um profeta. Gente, isso é apenas uma frase. E Naamã creu nessa frase. Muitas vezes nós temos que estar atento para crer naquilo que Deus está falando para a gente. E atrás daquela palavra que Deus está falando para a gente, está um milagre sendo desenhado. Uma escrava falou e Naamã acreditou. Tanto acreditou que foi falar com o rei dele, com o chefe dele. Falou: senhor, é o seguinte, olha, a minha escrava lá, ela falou que tem um profeta lá em Israel, Eliseu, e que ele vai poder curar essa lepra minha. Então, Naamã acreditou na palavra de uma menina, não foi na palavra de um anjo, não foi na própria palavra de Deus por Deus, mas foi Deus usando uma menina. Pelo que eu li sobre Naamã, eu entendi que ele era um homem bom, daquele tipo que não maltratava seus servos, tanto que Deus abençoou ele com a cura. Boa, Claudinha, exatamente, sabe? É esse o conceito. Diz que ele era um bom homem, né? Ele era um homem muito bem respeitado, e essa menina provavelmente deve ter falado para a mulher dele, né, para a mulher do Naamã: olha, vamos tentar curar ele, fala a ele, pede para ele lá falar com Eliseu. Só que ele foi falar com o rei, e aí às vezes acontece isso, a gente chama isso de dissonância cognitiva, ou seja, eu falo uma coisa, ele vai entender outra. O rei entendeu que ao invés de ir lá direto falar com o profeta, tinha que falar com o rei de Israel. Então mandou uma carta para o rei de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, levando com ele 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Eu fiz um cálculo estimado com o valor da prata e do ouro de hoje. Isso aqui dava mais de 10 milhões de reais. Dava mais de 10 milhões de reais. Ou seja, ele não foi lá para brincadeira, ele foi lá para levar muito dinheiro.
Ele não foi lá, ele foi lá com a intenção na cabeça dele bem, já que eu vou ter que ser curado, como isso era praxe naquele mundo, eles pagavam feiticeiros, eles pagavam curandeiros, eles pagavam aqueles profetas, né? Como Balaão também, que era pago para profetizar. Era comum que tinha que ter um gasto. Já que você é o segundo homem aqui do reinado, rapaz, você vai lá com muito dinheiro e vai perante o rei, lá para o rei não negar. Para o rei não negar. Eles não estavam entendendo o jeito que Deus opera. Às vezes acontece com a gente. Às vezes, nós não entendemos como é o agir de Deus. Às vezes, Deus está desenhando um milagre na nossa vida e a gente quer pegar um outro caminho. Às vezes a gente quer pegar um caminho das nossas posses. Aqui ele estava achando que ele ia comprar esse milagre. Aqui ele estava achando que tinha que falar com o rei para conseguir aquele milagre. Às vezes a gente quer cortar caminhos. Às vezes a gente quer falar com a pessoa achando que aquela pessoa vai favorecer a gente porque tem mais condições. Às vezes a gente vai querer fazer alguma coisa confiando na própria força, na própria capacidade, se achando que tem poder para as coisas muitas vezes, achando que eu vou conseguir todas as coisas, abrindo mão, né, da humildade e se fortalecendo na soberba. É diferente de uma frase muito legal, que é: quando for fazer algo, faça como tudo dependesse de você, mas espere o resultado como tudo dependesse de Deus. Então, quando você tem que fazer as coisas, você vai fazer, usa a tua força para fazer, faz o melhor que você pode, mas não se confia nela. Não se confia no que você tem, não se confia no seu saldo bancário, não se confia nas tuas posses, não confia na saúde que você tem hoje, não. Não confia no poder que você tem hoje, não. O que Deus está colocando aqui confia em Deus. Entenda que o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai depender de Deus. Você tem que fazer a sua parte. Naamã tinha que fazer a parte dele. E você vai ver que ele tem a parte dele para fazer. Naamã tem que ir lá conversar com o profeta. Naamã tem que deixar. Porque ele poderia falar: então traz esse profeta para cá. Traz esse profeta e eu obrigar ele a me curar. Não, ele aceitou ir para lá. Ele escutou uma palavra de uma menina porque ele estava atento. Às vezes Deus está dando uma palavra para você e você precisa ficar atento para entender qual é a palavra de Deus. Às vezes nós somos muito orgulhosos e queremos fazer do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Mas não é assim. Tem que ser do jeito de Deus. Eu tenho que buscar entender qual é a vontade de Deus. E enquanto eu não entender, eu dobro o meu joelho e peço: Deus, me ensina qual é a tua vontade. Senhor, fala comigo, usa teus servos, usa tuas servas, usa quem for, mas fala comigo, me orienta o que eu devo fazer. E às vezes a gente se confunde, ele se confundiu, ele foi querer levar dinheiro, ele foi querer falar com o rei, não era nada daquilo, mas vamos ver, vamos dar continuidade aqui. Levou também a carta ao rei que dizia: assim que chegar às tuas mãos esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que você cure ele da lepra. Meu Deus, o rei não vai curar. Às vezes as pessoas estão indo no lugar errado. Às vezes as pessoas estão indo atrás de um suprimento que não vai vir. Às vezes a pessoa vai confiar naquele que não é ele que vai fazer a obra. Mais uma vez eu digo, gente, você que está querendo crescer espiritualmente, não vai atrás de qualquer coisa. Não vai atrás daquele que você acha que pode. Vai atrás da voz de Deus. Busca com todo o teu coração a voz de Deus. E Deus vai usar alguém, Deus vai usar alguma palavra, Deus vai usar algum louvor, Deus vai usar alguma pessoa, alguma situação para falar com aquele que crê nele. Naamã creu na palavra daquela menina. Naamã creu que tinha um profeta de Deus. Naamã creu e fez a parte dele. Se confundiu um pouquinho, não estava entendendo muito, mas olha o que acontece na sequência. Quando o rei leu, dissonância cognitiva, né? O rei leu aquela carta, rasgou as vestes e disse: eu sou Deus capaz de matar ou de vivificar, para que esse daqui me peça para eu curar da lepra? Eu acho que ele está querendo buscar a briga.
Eu acho que ele está mandando eu curar porque eu não vou curar, e ele vai mandar aqui brigar comigo. Mas Eliseu, que era servo de Deus, homem de Deus, ele ouviu, né, que o rei de Israel rasgara as suas vestes e mandou dizer para o rei: rei, por que você rasgou tuas vestes, meu amigo? Eu acho que ele mandou, se fosse um WhatsApp, rei, tá aí de mimimi, rei? Rei, para que essa briguinha toda? Para que de rasgar roupa? Calma aí, rei. Pede para ele vir falar aqui comigo, porque vai saber que tem profeta aqui em Israel. Manda ele falar aqui comigo. Provavelmente Deus já tinha falado com Eliseu. Provavelmente o homem que é de Deus, ele já sabe como tem que agir em algumas situações. E em algumas situações, ele não tem que agir como todo mundo está esperando que ele haja. Presta atenção nisso. O homem de Deus sabe que é com ele. O homem de Deus não foge da situação. Mas o homem de Deus não faz o que todo mundo quer. O homem de Deus faz do jeito que Deus quer. E vocês vão ver que ele vai mudar toda essa história, porque ele vai seguir a voz de Deus. Presta atenção, olha só. Naamã foi com seus cavalos, com seu carro, parou na porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe enviou um mensageiro, um servo dele, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás purificado. Gente, um homem cheio de exército, o poderoso da Síria, é como se viesse aqui, vamos dizer assim, um príncipe, né? Parasse com seus carros, com os batedores, com segurança, com câmeras filmando, um cara poderoso, cheio da grana, chegasse assim na casa para falar com você, e você pegar essa pessoa que trabalha na tua casa e falar assim: ó, vai lá falar para ele se lavar no rio aí. Como é? Você nem vai falar com ele? Você nem vai lá fazer reverência a ele? Você nem vai conversar direto? Você nem vai sair da tua casa para falar com ele? Não. Eu vou mandar o meu servo falar com ele. Porque Deus quer tratar com esse homem. Deus quer tratar na humildade. Deus quer tratar na obediência. Deus quer tratar na fé. Aquele homem, Naamã, se retirou indignado, dizendo: eis que eu achava que ele sairia, se colocaria em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus. Aí ele passaria a mão sobre o lugar onde eu estava com lepra, e eu seria restaurado. E os rios lá de Damasco, da Síria, não são melhores do que esse de Israel? Eu não me poderia lavar neles e me purificar? E saiu dali indignado. O pastor não orou por mim. A profetisa não profetizou para mim. Eu pensei que eles iam vir aqui, orar na minha casa, clamar a Deus e cairia o fogo do céu. Às vezes a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer na nossa vida. Ah, não estou gostando desse jeito que Deus está fazendo. Meu irmão, Naamã não gostou nada daquilo. Ele pensou na cabeça dele que Deus ia agir do jeito que ele queria. Ele estava muito acostumado a dar ordem. Ele estava muito acostumado em fazer as coisas do jeito dele. E acredito eu que pela primeira vez na história, alguém chegou para ele, não deu a atenção que ele queria, mandou ele fazer o que era uma coisa muito simples. Ou seja, não é desse jeito que eu estou pensando, que eu quero o meu milagre, não. Então quero dizer que a gente vai aprender com isso, o milagre de Deus acontece na hora que Deus quer, do jeito que Ele quer. E se você quer desse milagre, obedeça à voz de Deus. Mesmo que você não goste, mesmo que não seja do jeito que você quer. Nós estamos falando que existe uma lei do milagre procurado. Essa lei parte do princípio de você ouvir a voz de Deus.
você ser humilde e ir lá buscar. E você obedecer antes de ficar julgando e achando que Deus não está fazendo as coisas acontecer. É como se eu pudesse agora, não tem aquele play e o stop, eu daria um pause agora na tua vida para você pausar tudo e pensar: será que eu estou escutando a voz de Deus? Será que eu estou prestando atenção no milagre que Ele está desenhando para a minha vida? Será que eu só estou querendo as coisas do meu jeito? Será que eu não tenho que parar um pouco, escutar um pouco, me calar um pouco, escutar mais, falar menos e entender o que é que Deus quer com a minha vida? Será que eu não tenho que dar uma parada? Mas Naamã saiu dali furioso. Não é do jeito que eu quero. Deus não está fazendo do jeito que eu quero. Eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe meu exército, eu trouxe minha reputação, eu trouxe tudo isso, e esse homem nem vem falar comigo e manda um servo dele para me banhar nesse rio sujo. Eu vou embora. E saiu. Virou as costas e foi embora. Mas Deus, né? Deus usa. Sabe quem? Os servos de Naamã, que estavam com ele, chegaram para ele e disseram: meu pai, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura o senhor não faria? Agora, ele só pediu para você ir lá se lavar nesse rio, para você ficar purificado. Aí então, Naamã escutou, falou: vim até aqui, acreditei naquela menina, fui lá, passei um carão com o rei, que ele disse que não podia curar, vim aqui na casa do profeta, o cara nem vem falar comigo, manda o servo dele e me manda lá lavar. Eu estou indo embora e esse pessoal aqui chega para mim: pai, você já veio até aqui, vai até o final. Sabe o que aconteceu na cabeça de Naamã? Veio a dúvida: será que eu vou? Será que eu não vou? Chega um momento na sua vida e na minha vida, pessoal, que a gente tem que tomar uma escolha. A gente tem que tomar uma decisão. E nesse momento não vale botar a culpa em Deus, não vale botar a culpa nos outros, não vale botar a culpa em ninguém. A decisão da lei do milagre procurado, a decisão parte de você. Você é o responsável pela sua decisão. A decisão é: eu vou entrar nesse rio que esse profeta está me dizendo? Ou, por causa do meu orgulho, da minha vaidade, da minha soberba, do meu próprio pensamento, eu vou abandonar tudo isso e vou embora daqui? Qual é a decisão? E Naamã estava naquele momento, eu acho que aquele momento o coração dele começou a virar lá por dentro, as entranhas dele virando, e eu acho que vai embora, fica, vai embora, fica. Vai embora, está todo o exército olhando para você, você vai entrar nessa água, e se você não ficar curado, e se não der certo, eu acho que eu vou embora, como ele me tratou desse jeito, eu vou embora, não vai embora. Gente, tem vezes que a nossa cabeça fica doida de para onde é que eu vou, o que é que eu faço, qual decisão eu tomo, eu faço ou não faço, eu ando ou não ando, fecho ou não fecho, abro ou não abro, desisto ou continuo. Mas louvado seja Deus, que o poder de Deus deve ter se feito presente ali naquela hora, de uma forma tão grandiosa, que fez Naamã decidir: eu vou. Só que ele teria que entrar e sair 7 vezes.
E Naamã pegou a primeira vez e foi. E se lavou. Foi a primeira vez. Aí eu lá, na cabeça dele, faltam 6. Meu Deus do céu, vou ou não vou? Ó, não mudou nada. Minha pele ainda está leprosa. Eu pensei que ia já curando um pouquinho. Nada aconteceu. Todo mundo olhando. Engraçado quando você está na prova, ou quando você está na espera de um milagre, quando você está ali lutando espiritualmente, às vezes você vai ter gente lá torcendo por você. Que nem nosso grupo de intercessão aqui, orando, intercedendo, lutando, brigando com Deus para Deus te abençoar, na torcida para a bênção chegar. Mas a gente sabe que no mundo nem todo mundo torce para nós. Então eu acho que também ali devia ter uns falando: ih, Naamã vai passar maior caramba, Naamã vai passar maior vergonha, Naamã vai entrar e vai sair, vai ficar do jeito que está. Entrou a segunda vez. Na segunda vez, quando ele sai da água, ele olha a pele do mesmo jeito, e provavelmente já tinha gente dando risadinha ali. Eu acho que o negócio não vai dar certo não. Entrou a terceira vez. Acho que na primeira, sabe o que é, gente? A primeira você vai porque você vai, na segunda você já reflete. A partir da terceira vez, tem que entrar uma coisa na vida da gente que se chama persistência, resiliência, paciência. Nós falamos aí esta semana em Romanos que a tribulação produz em nós a paciência gera em nós a experiência, né, a perseverança, a esperança, e a esperança que Cristo vai nos dar a vitória. Tem que tirar a farda do orgulho, a farda do poder, tem que se abrir, tem que mostrar para o que veio, tem que abrir mão de todos os seus próprios pensamentos. Entrou a quarta vez, gente. A quarta vez que ele entra, ele vê a pele do mesmo jeito, um aperto no coração, talvez a dúvida para entrar a quinta vez na água. Quantas vezes você não está na dúvida porque já passou 1 mês, 2 meses e as coisas não acontecem? Quantas vezes você já ficou na dúvida porque já passou 1 ano e as coisas estão do mesmo jeito? Quantas vezes você vê, está chegando aqui, olha a minha conta, olha aqui minha dificuldade, olha aqui, meu Deus do céu, e eu vou ter que entrar. E ele entra mais uma vez. E ele entra a 6ª vez. A 6ª vez, gente. Quando ele mergulha a 6ª vez e sai do mesmo jeito, eu acho que quando chega a um ponto, isso Deus já fez comigo, num ponto onde você abandona tudo e fala assim: não, chega, eu não tenho mais força nenhuma em mim mesmo, eu vou me entregar de corpo, alma e espírito ao meu Deus, eu estou nas tuas mãos, Senhor, eu não valho mais nada, eu não sou mais nada, o que o Senhor tinha que fazer comigo, o Senhor já fez, o Senhor já me quebrou tudo que tinha que quebrar. Cada entrada e saída é Deus te quebrando um pouquinho das coisas que você não quer abrir mão, das coisas que você não quer soltar. Aquele negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Quando você chega na 6ª vez, já acabou tudo. Você já negou tudo que tinha que negar. Você já abriu mão de tudo que tinha que abrir. No 6º mergulho, você já não tem mais, sabe, orgulho nenhum, vaidade nenhuma, soberba nenhuma. Deus já te deixou no ponto que Ele queria. Ele quebrou o teu coração no ponto que Ele queria. Ele chegou no ponto onde você não tem mais força alguma a não ser entrar de novo naquela água. E aí ele entra naquela água pela 7ª vez, e quando ele sai daquelas águas, ele sai daquele lugar, como diz a palavra do Senhor. E ele lá entrando, e voltou, então chegaram a ele e falaram: meu pai, entra ali. Então ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne se tornou como a de um menino, e ficou totalmente purificado. E ele recebeu o milagre de Deus, porque ele acreditou até o fim.
Assim como vai ser e está sendo na sua vida, Deus está desenhando um milagre. Deus está desenhando um milagre na tua vida. Por isso, viva o seu momento, curta o seu momento, seja ele com a dificuldade da enfermidade, seja ele com a dificuldade do que tem dentro de si, mas viva esses momentos que é de fé em fé, de pouco em pouco. Aquilo vai tocando o coração, Deus está tratando você. Isso mesmo, na perseverança que gera o milagre. E o que a Ana Maria está falando é o que nós vamos ler ali na sequência, que mais do que a cura física, Deus está querendo curar o teu coração. Deus está querendo te dar força para você seguir até o final. Deus está querendo te dar força para você viver o milagre que Ele tem para a tua vida. É na cura, é na libertação, é na transformação, é na abertura de porta, é no fechar de porta, mas o milagre vai acontecer na tua vida. Por isso aproveite enquanto ele está sendo construído, enquanto ele está sendo direcionado, enquanto ele está sendo desenhado. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, se colocou diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Eu aceito que não há outro Deus senão em Israel. Como a Ana Maria falou, a maior conquista de Naamã foi a cura, não foi a cura da lepra, mas se converter ao Senhor. Deus nos dá essa experiência, a experiência de vivermos lutas, tribulações, dificuldades, para nos capacitar, para que a gente tenha perseverança, como está dizendo a Mary aqui, perseverança para entrar nessas águas. Quais são as águas que você vai entrar durante essa semana? Será que vai ser a primeira vez? Será que é a segunda? Será que você já está na quinta? Até o milagre está sendo desenhado e acontecer? É na hora certa que ele vem, é no momento certo que Deus dá, mas eu preciso, primeiro, ficar atento aos sinais de Deus, ouvir a voz e o sinal de Deus, obedecer a voz de Deus, e não desistir e ir até o fim. E aí o milagre vai acontecer. É claro que aqui ele pensou em dar um presente para Eliseu, porém Eliseu disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que o não receberei. Naamã pediu: por favor, aceita esse dinheirinho aqui, são milhões de reais, olha, é muita grana, é muito dinheiro. Então Naamã disse: já que não o aceitas, permita ao menos que o teu servo leve 2 mulas carregadas da terra, daqui de Israel, porque nunca mais este teu servo oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha o que Rogéria está dizendo: quebrar o meu eu, isso que Deus quis tirar de Naamã e de nós, quebrar o nosso eu. O negar-se a si mesmo é isso. É quando você abre mão daquilo que você acha, daquilo que você quer, daquilo que é seu jeito, para você ouvir a voz de Deus e obedecer. Se eu pudesse falar uma palavra que gera crescimento espiritual, santificação e crescimento no ministério, que é esse o nosso propósito aqui aos sábados, é a palavra obediência. Mas para obedecer você tem que ouvir a voz de Deus. Então você tem que ter apuração no seu ouvido, um ouvido bem apurado para você escutar a voz de Deus, entender que Deus fala com você, o que você deve fazer para o seu milagre ser desenhado. E uma coisa que Naamã fez, e isso que a Ana Maria colocou, que ele converteu o coração, ele disse que não ia se prostrar mais diante de outro Deus a não ser o próprio Deus dos deuses. O que ele está colocando aqui é que houve uma conversão. É claro que ele diz: que o Senhor me perdoe, o seu servo, quando o meu senhor, que é o chefe dele, entrar na casa de Rimon, que é um deus deles, para ali o adorar, e ele se encostar
na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Ramon, quando assim me encurvar na casa de Ramon, que o Senhor perdoe isto ao teu servo. Ele disse, vai em paz. Depois você vai ver o que vai acontecer lá na situação, o que você vai ter que fazer. Você vai tomar a sua decisão. Se houve uma conversão real, você não vai conseguir mais se dobrar diante de nenhum Deus. E aí, pessoal, que eu quero colocar, depois a gente vê que Geazi, que é o servo de Eliseu, vai lá, recebe dinheiro do Naamã, fala uma mentira, dizendo que Eliseu pediu dinheiro, e aí o Naamã dá o dinheiro, aí Eliseu, falando onde ele estava, ele mente para Eliseu, e aí a lepra de Naamã pega no servo de Eliseu em Geazi. Então tem esse restante da história. Mas o que eu quero me focar aqui é que o desenho do milagre, ele começa a acontecer na tua vida com coisas que você menos espera. Uma escrava vindo de Israel para dar a palavra de milagre para Naamã. É alguém que Deus coloca no teu caminho, que do nada vai te orientar para você segui-lo. É uma pessoa que você vai escutar, é uma palavra que você vai ouvir, é um comentário que alguém chega para você e vai falar. Fique mais atento, meu irmão e minha irmã, aos sinais que Deus a todo momento está te dando, para você entender que tem um milagre à tua espera. E se relaxar quanto a isso. Não querer a tua bênção do jeito que você acha que deve ser a sua bênção. Eu quero que a minha bênção seja eu chegar lá, o profeta vai sair, vai levar a mão dos céus, vai cair fogo do céu e eu vou ser curado. Não é assim. Vai ser do jeito que Deus quer. Deus vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, para abençoar a tua vida do jeito que Ele quer. A sua parte, está atento e obedecer. Obedecer e entregar de coração, fazer de coração o que você tem que fazer. Fazer o máximo como que só dependesse de você. E acreditar e crer que tudo vai acontecer só do jeito que Deus quer. O Rogério está me dizendo aqui, Deus nos transforma de dentro para fora. A maior transformação vem de dentro. A limpeza começa lá, para depois ser notório a todos. É isso aí, Rogério. É aqui dentro que começa. E Deus quis tratar Naamã, que cada vez que ele entrava olhando para todo mundo lá, cada vez ele ficava menor. Às vezes você fica menor perante muita gente. Às vezes tem um monte de gente apontando o dedo para você. Às vezes tem um monte de gente te desprezando. Às vezes tem muita gente não confiando em você. Às vezes tem muita gente que não dá um tostão para ti. Não dá um valor para ti. Mas Deus está lá olhando o teu coração. E na hora certa o milagre vai acontecer. Esse é o milagre provocado. Esse é o milagre procurado. É o milagre que você vai atrás dele. Mas você está atento para segui-lo. Não seguindo o seu eu. Não seguindo o que você quer, o que você acha. Mas se humilhando perante Deus e dizendo, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. É para viver essa luta? Vou viver essa luta. Vou lutar na oração, vou lutar na sabedoria, vou lutar no meu esforço, vou lutar nas minhas competências, vou fazer o meu melhor. Mas eu creio que é o Senhor que vai dar a vitória. Mas eu creio que o meu milagre vem das tuas mãos. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer tudo o que posso fazer. Mas o milagre vem das tuas mãos. E quando você perceber isso, e eu perceber isso, estarmos atentos ao que Deus está falando, a quem Ele está usando, não importa. Não importa. Você vê que Ele não usou uma pessoa de prestígio. Ele usou uma menina escrava de Israel. Mas ela era o fator de todo o desencadear do milagre. Por isso, vamos ficar atento. O que é que Deus quer falar com você? E você nessa semana vai prestar atenção. E alguma coisa vai mexer com a tua vida. E é nesses pequenos pontos que a gente percebe o que acontece, como você tem que estar atento. Tem uma família que eu passo ali, eles vendem água. E quando eu passei por eles ali, olhei lá ali para eles e o Senhor falou para eu fazer algo ali com eles.
E quando eu fiz, ela olhou assim para mim, ela usou essas palavras, olhando assim, bem olhando assim para mim, dizendo: que Deus te abençoe. Gente do céu, aquela moça, com 3 filhos ali no meio da rua, simples, eles eram simples, olhou para mim e ela mandou uma bênção que no meu coração eu falei: meu pai, recebi essa bênção. Eu olhei para ela e falei: eu recebi essa bênção. E naquele mesmo dia recebi bênçãos. Muitas vezes Deus está mandando uma pessoa te abençoar de onde você menos espera. E muitas vezes você pode ser usado para abençoar quem você também menos espera. Então fique atento, numa via de ida e de volta. Ida, onde você abençoa. Volta, onde você vai ser abençoado. Preste atenção no que Deus está colocando na tua vida. Nada é por acaso. Para vocês que estão acompanhando aqui de sábado, que são pessoas que querem crescer espiritualmente, são líderes nas suas comunidades, querem crescer como líderes nas suas comunidades, querem se fortalecer na fé, querem exercer um ministério, que é para isso que serve aqui aos sábados, eu quero que você guarde muito bem isso. Deus não vai fazer nada por acaso na sua vida. Tudo tem um propósito. Por isso, fique atento aos detalhes, porque é nos detalhes que o teu milagre está sendo desenhado. Meu Pai, meu muito obrigado por essa família de Deus que está aqui presente. Eu peço a tua bênção sobre eles e peço que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vocês aqui presentes e todos aqueles que forem participar desta palavra posteriormente e toda a sua família pelos séculos dos séculos. E nós dizemos amém, amém e amém. E diga amém, amém e amém. Dessa forma, a bênção de Deus esteja sobre ti. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente.